Bem, irmãos, nós estamos iniciando mais um estudo, pela graça de Deus, sobre a comunhão. Nós vamos ver o que Jesus Cristo ensinou aos discípulos a respeito de comunhão. E quando Jesus Cristo fala da igreja dele, sempre que você lê Jesus Cristo ou os apóstolos falando igreja, temos que entender isso como a comunhão dos santos, a reunião, a união dos santos que estão aqui na terra por um propósito. Porque existe uma igreja na terra, uma igreja que se divide em muitos pedacinhos, porque elas se assumem como denominações e tudo mais, mas qualquer igreja que seja fiel às Sagradas Escrituras, essa é a igreja que Jesus Cristo estabeleceu aqui na terra. Agora eu quero ver com os irmãos isso, e iniciar o estudo perguntando e vendo o que é que o irmão entende por igreja militante aqui na terra, existindo aqui na terra. Porque Jesus Cristo levantou a igreja dele aqui na terra. O que é que a igreja tem que fazer aqui? Qual é o propósito da igreja existir aqui na terra? Como é que o senhor vê essa questão, irmão Orivaldo? Pode falar aí. O propósito da igreja existir aqui na terra é a união dos irmãos. Porque uma igreja sem união, ela sempre vai se tornar dividida. Então Deus quer o quê? O amor em primeiro lugar. Ele nos dá a misericórdia, nos dá a sabedoria para que a gente leve adiante o Evangelho a todos. E a gente vive em comunhão com os outros. Porque somos membros do povo de Cristo e o membro, para ele estar forte, ele tem que estar sempre firme. Porque temos que ter essa firmeza em Cristo, obedecer o que Cristo ordenou, para que nós possamos fazer com dignidade, com amor, com sinceridade, e todos em uma só união, como se fosse um só povo. Amém. O irmão Orivaldo colocou um aspecto do propósito da igreja existir aqui na terra. Porque Jesus Cristo poderia criar a sua igreja e levar sempre, criar a sua igreja e levar para o céu. No entanto, ele deixa a igreja aqui na terra. Ele não é aquela questão dele, se formou uma igreja, agora venha para mim. Não, ele deixa essa igreja aqui na terra. O irmão reconheceu que um dos propósitos é a comunhão. E aí eu peço que vocês abram a palavra de Deus no Evangelho segundo João. Veja só o que diz o versículo 20 e o 21. É justamente esse ponto que o irmão Orivaldo tocou. Deus colocou a igreja aqui na terra, Jesus Cristo levantou a sua igreja para mostrar ao mundo o que é a união da Santíssima Trindade. Então, à medida que nós aprendemos e desenvolvemos a nossa união, a nossa comunhão, nós estamos mostrando ao mundo como é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo se amam, o quanto eles são unidos entre si. Veja o que diz o Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 20 e 21. Eu vou pedir para o irmão Carlão, presbítero Carlão, fazer essa leitura desses versículos. Mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, veja só que comunhão, que união tão espetacular é essa. Jesus Cristo disse que estava orando, a oração sacerdotal dele. Ele
disse que estava orando com um propósito. Veja o propósito da oração dele. E ele está dizendo: eu não oro somente por esses que estão aqui, Pai, mas por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio de sua palavra. Então, Jesus nesse dia estava orando por nós. E ainda por aqueles outros crentes que vão crer. Mas para quê? Aí ele diz: a fim de que todos sejam um. A fim de que todos sejam um. Então é o que o irmão Lourival colocou. Olha, Deus ele deixou aqui a igreja no mundo para que ela seja unida, tenha comunhão. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, aí Jesus Cristo já traz a comunhão da Trindade. Ele já traz essa comunhão entre ele e o Pai. E é óbvio, o Espírito Santo entra nessa questão. Mas ele está trazendo em direção, que ele está orando para o Pai, ele está dizendo: olha, Pai, e como nós somos um, eu em ti e o Senhor em mim, também que eles sejam em nós. Então não é uma comunhão somente humana. Não é uma comunhão horizontal apenas. Ela é em ele. Ela é com Deus e uns com os outros. Se você diz que tem comunhão com Deus, se sua comunhão é só vertical, a Bíblia diz que você está mentindo. Porque João ele diz assim: olha, como é que você diz que ama a Deus? Como é que você diz que tem essa comunhão com Deus, se você não tem com os irmãos? Se você não tem essa comunhão com os irmãos, você também não tem com Deus. Porque como é que você pode dizer que ama a Deus se você nem vê? Quando aquele que você vê, você não tem comunhão. Não faz sentido. Então, isso, Jesus Cristo está dizendo claramente, que a missão da igreja é ter comunhão uns com os outros, para que todos sejam um. E a nossa briga é essa, a nossa guerra é essa, de mostrar o quanto nós somos unidos. Só que ele diz mais, ele diz: como eu sou e tu és em mim, e eles também sejam em nós. Para que isso? A gente não já vai ser assim lá no céu? Para que ser assim aqui? Aí ele diz: para que o mundo creia que tu me enviastes. Então é um testemunho ao mundo, é uma declaração ao mundo de quanto eles vivem errado, de como eles estão em trevas. Essa comunhão em ele, né, de você com Deus e com seus irmãos, ela é luz. E o mundo vive em trevas. Então, à medida que o mundo olha para a sua igreja e diz: que é isso? Que igreja tão unida é essa? Eles ficam maravilhados. Por quê? Porque você vai mostrar tudo aquilo que Deus te ensina na palavra. Porque essa comunhão é com Ele também. Alguém mais tem alguma coisa a dizer a respeito do propósito que Deus faz com que a igreja seja permanente aqui na terra? Qual é o outro propósito de Deus fazer com que a igreja exista aqui na terra, além dessa que o irmão Lourival falou? O propósito da igreja também é pescar almas, ou seja, ensinar da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, para que sejam salvos mais e mais vidas que venham a congregar em nossa igreja. Nossa igreja ou outra igreja, mas que congreguem e que sirvam ao Senhor. Eu acho que esse é um dos propósitos do Senhor, é buscar as pessoas, é buscar para Deus, é salvar vidas. Amém, irmão? Muito bem. E é justamente esse propósito aí que nós vamos ver agora, tá? Vamos abrir aí a palavra de Deus em Mateus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16. Nós vamos ler o versículo 24 e vamos seguir, tá? Porque nós vimos que o Senhor Jesus Cristo disse que ia edificar a sua igreja sobre a declaração de Pedro: tu és o Cristo.
Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 24. Ele diz que ia edificar a igreja sobre a palavra dele, ou seja, sobre a revelação de Deus. Porque Jesus Cristo disse a Pedro que não foi carne nem sangue que revelou a ele, mas o Pai Celestial. Então, sobre a revelação do Pai, Jesus Cristo edificaria a sua igreja. E ele diz, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, quando Jesus Cristo fala igreja, ele fala união, ele fala comunhão daqueles que o seguem. E quando ele diz as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, ele fala agora de invasão de território. Ele está dizendo que o diabo tem o território dele, ele levantou muralhas, ele fechou os portões para que ninguém seja tirado de lá. Aí entra o que a irmã Betânia falou agora. Nós somos chamados para pregar o Evangelho, para buscar almas para Cristo, através da pregação e atuação do Espírito Santo, ok? Mas nós, quando agimos, quando saímos do nosso conforto e vamos em busca dessas almas, as portas do inferno não resistem e sucumbem, porque elas não podem prevalecer contra a igreja. Quando Cristo estava dizendo isso, aí ele mostra qual é o sucesso da igreja. O sucesso da igreja é a sua derrota. O sucesso da igreja é a sua morte. E ele diz, olha, eu vou ser entregue na mão dos anciãos, eles vão me injuriar, vão me maltratar, vão me matar. Ou seja, eu vou perder, eu vou morrer. Só que depois ele vence até a morte. Porque não adiantaria Jesus Cristo vencer o mundo e não vencer a morte. O último inimigo a ser derrotado. Para vencer a morte, ele teve que morrer. Então ele vence a morte. E aí ele diz, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E fazer discípulos. Ou seja, ele diz, agora sim, agora vocês não têm mais o que temer. Vocês não existe mais ninguém que possa resistir a vocês. Vocês podem vencer sim. Não só a morte física, mas a morte espiritual. Vocês podem vencer. E aí quando você prega, você está invadindo o território do diabo. E ele não gosta, e ele não quer. Por isso que ele fecha bem seus portões, porque ele tem medo que você entre. Mas Jesus Cristo disse, olha, vai e você derrubará. Aí Pedro, incitado por Satanás, Senhor, tem piedade de ti. Isso jamais vai te acontecer. O Senhor não precisa sofrer. O Senhor vai prosperar. O Senhor vai ser muito bem de vida. E começou a botar Jesus Cristo lá em cima, humanamente falando, e protegendo ele de qualquer dor e sofrimento. Jesus Cristo identificou quem estava ali por trás e disse, peninha de mim mesmo, não. Vou ser rejeitado sim, vou ser maltratado sim, vou sofrer o que tenho que sofrer sim, e vou morrer sim, mas ao terceiro dia eu vencerei a morte. E aí ele diz, arreda Satanás, porque você tem interesses no que é do homem. Eu não tenho interesse no que é do homem, eu tenho interesse no que é do meu Pai. Então, o que é do meu Pai? O que é do Pai são as ovelhas dele, são os escolhidos dele. Então Jesus Cristo tinha esse interesse em salvar os eleitos de Deus. O diabo tinha o interesse dos homens de viver do jeito que eles queriam, cheio de pecado, cheio de perversões, em trevas. E aí Jesus Cristo disse, não, arrede Satanás. Aí Jesus Cristo, além de dizer que sofreria, ele disse para seus discípulos, vocês também nem queiram tentar fugir desses sofrimentos, porque vocês também só serão meus discípulos quando aprenderem a sofrer. Que é o que ele diz aí no versículo 24. Quem é que diz, irmão Rivaldo, 24? Jesus disse o seguinte, Jesus disse a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a
sua cruz e siga-me. Entendeu? Então Jesus Cristo disse, olha, se você é igreja, se você na verdade faz parte da igreja, é membro da minha igreja, se quiser me seguir, venha após mim. Siga-me por onde eu estou indo, pelo caminho do sofrimento, da dor, da rejeição. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e aí sim, me siga. Então me segue. Aí depois ele diz assim: portanto, quem quiser salvar, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a vida por minha causa, achará. Ou seja, o que Jesus Cristo está dizendo que o caminho é perder. Para você vencer, você tem que perder. Você tem que sofrer. Você tem que morrer para si. Morrer para o mundo e viver para Deus. Agora, por que a igreja não avança? Muitas vezes. Porque as portas do inferno estão aparentemente prevalecendo contra a igreja. Por quê? O que é que anda acontecendo? A igreja está muito adaptada ao mundo. O que é que o senhor acha, irmão Lorival, que está acontecendo com a igreja para que a igreja não incomode tanto o mundo como um dia já incomodou? Eu acho, irmão, que é o seguinte: a igreja está muito no acomodismo. Algumas igrejas ficam oferecendo aos seus membros prosperidade, vida boa, aconchego, e não é assim. Não leva adiante o evangelho, não tem o esforço de uma comunidade buscar algumas pessoas que ali se encontram perdidos, ou que faz parte da igreja e vive em casa achando que por conta de estar em casa é um crente. Ele pode crer em Deus, mas ele ainda está muito distante de viver em comunhão com os outros. Então a gente tem que sempre abraçar o evangelho e se esforçar em levar a mensagem às pessoas para que eles busquem mais o conhecimento do evangelho e cheguem mais a Deus através de Cristo. Amém, é verdade. Algum irmão quer comentar alguma coisa sobre esse ponto? E tem muitas igrejas. Pode passar, irmão. Tem muitas igrejas também que estão se adaptando ao mundo. Na forma de pregar, na forma de louvar. Porque os ídolos hoje em dia não é eu quero dizer que a minha igreja esteja melhor do que outros, de jeito nenhum. O que eu estou dizendo é que os louvores da minha igreja são por Cristo e para Cristo. E tem muitos louvores por aí que é dança, é forró. Eu vi um hino em reggae, eu ouvi um hino em reggae, em forma de reggae, ouvi outro em forma de axé. Eu acho isso, ou eu estou ficando velho, eu estou ficando caduca, eu estou ficando besta, mas eu acho isso um nojo mesmo. A pessoa chegar, o pastor e a pastora estavam pregando e eles começaram a dançar aquele ritmo que tem daquele da garrafinha, sabe? Funk, essas coisas. Aquele negócio, aquele ritmo. E eles começaram a dançar e se abaixar, se agachar no culto. Eu vi esse vídeo, eu posso até compartilhar. Eu acho isso novo. As igrejas, infelizmente, não todas, algumas estão se adaptando ao mundo. E isso não é a igreja de Cristo, de jeito nenhum. Porque quando nosso Senhor Jesus Cristo mandou a gente louvar Ele com danças e harpas, com música, mas foi com decência. Os nossos hinos é dirigido para Deus, é por Deus, é para Ele, não para o mundo. Não é para agradar o meu irmão que está do meu lado, que faz parte de outras coisas, tem outras crenças. Não é assim, de jeito nenhum. Muito bem, é verdade. Então, meus irmãos, vejam. 1 Coríntios foi o texto que nós ficamos de estudar, que vai tratar justamente do problema que está acontecendo com a igreja. Se
Paulo escreveu isso para a igreja aos Coríntios, é porque desde lá eles estavam passando por essas dificuldades. Vai falar que não alguma coisa? Eu acho que ele já falou tudo que tem que falar, mas assim, Peraí, sim. realmente hoje as igrejas estão se adequando não só os hinos, mas danças, teatros dentro da igreja. Então, estão promovendo alguma coisa que é só exclusivamente para agradar os homens, não para agradar a Deus, né? Então, isso está acontecendo. Então, a igreja ela tem um chamado, uma vocação, né? A gente é atraído pelo Espírito Santo para a comunhão com Jesus Cristo, né? Amém. Então, para viver no Evangelho de Cristo. Então, o Evangelho de Cristo não é isso que está se pregando aí. O Evangelho de Cristo é exclusivamente a sua palavra. Lógico que a gente tem que ter o louvor, mas o louvor, como a irmã falou, com decência, né? Até vamos dizer assim, que nada impede você ouvir um hino que tenha algum ritmo diferente, mas dentro do culto, no culto público, né? A gente tem que ouvir o louvor correto, salmos, cânticos, né? Com coisa correta. Mas se tiver algum hino que tenha uma letra, a letra que esteja dentro de um contexto bíblico, mesmo que eles tenham outro ritmo, vamos supor, bossa nova, um reggae, alguma coisa como a irmã falou, mas isso não quer dizer que eu tenho que levar para dentro da igreja. Eu posso até estudar, mas levar para dentro da igreja para louvar a Deus, eu acho que não está no contexto, né? Então, é isso que está se fazendo, está mercadoreando a palavra, né? E está fazendo coisas que, assim, tipo, por exemplo, como se fosse um apresentador de televisão, ali na frente do culto, né? Como se fosse até mesmo um Silvio Santos, que estivesse ali na frente, né? Fazendo animação e tal, e muito pouco a pregação. Verdadeira, né? Isso. Então, irmãos, vamos ver aqui o texto que ficamos de estudar, né, que eu passei o vídeo para vocês no YouTube, cobrando que os irmãos dessem uma estudada nesse texto. Só que hoje vai dar para a gente ver só essa primeira parte, a parte A do versículo 29. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, do 29 ao 31. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, do 29 ao 31. Observe a parte A. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. Então, observe. O tempo está ficando cada vez mais curto. Paulo disse isso há quase 2000 anos atrás. Paulo disse isso há cerca de 1900 anos atrás. Ele está dizendo que o tempo se abrevia. O tempo está encurtando. Imagine hoje, nós precisamos avaliar o nosso tempo. Como é que nós estamos gastando o nosso tempo? Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. Então, a igreja falha quando não sabe usar o seu tempo. Quem aqui sabe usar o seu tempo? Veja, Sêneca, ele falou a respeito do tempo. Sêneca não era um cristão, ele era um filósofo que não era cristão. No entanto, observe a percepção que ele teve da importância do tempo. Ele disse assim: não há nada mais precioso que o tempo, pois ele é o bem mais raro e irrecuperável que possuímos. Porque o tempo você não pode recuperar. Não tem como você fazer com que o tempo que você perdeu lá atrás volte e reinicie. Você tem como tentar melhorar a partir de hoje esse novo tempo. Mas o tempo passado não tem mais
o bem mais precioso que Deus te deu. É o bem mais raro e irrecuperável. Não tem como recuperar mais. É preciso que a gente tenha essa consciência, que é essa consciência que Paulo está trazendo para os irmãos. Dizer, meus irmãos, vocês receberam o dom do tempo. Vocês ainda estão existindo no tempo. Agora, o que vocês fazem com o tempo? Porque é justamente o tempo que vai definir como você usa. Esse tempo vai definir se você vai avançar com Cristo, seguindo as suas ordens, para romper as barreiras do inferno, para afrontar, derrubar as portas do inferno, para você prevalecer contra as portas do inferno. Só que há um retraimento, e eu falo entre as igrejas fiéis. Porque as igrejas que os irmãos comentaram aí, realmente, além deles não estarem fazendo o que é correto, eles ainda estão investindo no diabo. Investindo nos interesses do diabo. Então, aqueles que deveriam ser a igreja para investir no interesse de Deus, usar os seus tempos para os interesses do Pai, essa igreja está tão desnorteada que está investindo seu tempo para os interesses do diabo. E a igreja está enchendo, está ficando rica e próspera, mundanamente falando, mas dominada pelo diabo. Ou seja, é como se o diabo tivesse aberto os seus portões e desse jeito que eu gosto, entra e agora fecha. Como é que você vai tirar eles dessa loucura, desse engano? É difícil demais. A não ser que você tenha a postura, né, da verdade, avance e o Espírito Santo haja em você e com você. E aí essas pessoas abrem os olhos, como muitas igrejas que já foram pentecostais, não pentecostais, que viviam cheias de fantasia, hoje são reformadas. Igrejas inteiras, né? As portas do inferno foram derrubadas, e aquela pessoa que pregou para alguém lá, e esse alguém pregou para os outros, e todos despertaram, foi Deus que tirou eles de lá. Mas Deus derrubou essas portas, porque a igreja teve ousadia de avançar. Mas temos avançado o quê? A gente precisa se questionar. Veja o que diz o apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5. Quero que o irmão Loivaldo leia e comente um pouco a respeito desse texto. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, do versículo 15 ao versículo 17. Que diz assim, meu irmão, no versículo 15 diz assim: portanto, vede prudentemente, como ainda não conhece, e sim como sábio. O 16 diz o seguinte: revive o tempo, porque os dias são maus. 17: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurais compreender qual a vontade do Senhor. O que ele está se referindo, meu irmão, sobre o tempo, é que a gente não deve perder tempo à toa, e sim sempre usar esse tempo em favor de fazer o bem, procurando ajudar o necessitado, porque não adianta nada fazer como os médicos, que fica só achando que o tempo está passando, para ele tudo é normal, o que eles fazem é correto, mas não. O crente ele tem por obrigação de sempre estar buscando esse tempo em favor de ajudar os outros, e em comunhão, explicando algo, tirando dúvida de alguém, porque se a gente concordar com ele de algumas igrejas que ela prega umas coisas distorcidas, a gente não deve concordar com aquilo ali. Tem que sempre estar mostrando a Escritura como ela é perfeita e correta, seja a quem for, porque a gente tem que falar a verdade e não ser conivente com a mentira. Isso mesmo, é uma guerra do bem, da verdade contra a mentira, do bem contra o mal. Então veja, portanto,
ligar. Vede prudentemente como andai. O problema, meus irmãos, é que nós temos uma tendência, uma inclinação muito forte para ver como o outro tem andado, para observar o que falta no outro, para observar o que não poderia existir no outro. Concordo que há uma facilidade muito grande para isso, para a gente enxergar fora e dentro já há uma dificuldade. Não há? Nós temos essa dificuldade. É natural. Só que Deus, através de Paulo, está desafiando a gente a mudar, de olhar. Veja prudentemente como você anda. Não como nécios. Aí ele já fala do que ele vê lá fora. Mas ele está convidando a você olhar para si. E sim como sábios. Aí ele está dizendo, olha, existem dois tipos de pessoas para você observar lá fora. Os nécios, os loucos, os tolos e os sábios. Vejam como vocês estão andando. Vocês estão se parecendo com quem? Com os sábios ou com os nécios? Aí ele diz, como é que você tem que fazer isso? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo, porque os dias são maus. E para explicar essa questão de remir o tempo, eu vou convidar o reverendo Renato Arboes, um pastor a quem eu tenho grande admiração, um sábio a quem não só eu, como quem o conhece, deve imitá-lo. Imitar o que é bom. Nós, é o que Paulo está dizendo aqui, vede como andai, não como nécios, e sim como sábios. Então, há um sábio, há vários sábios, mas eu vou citando ele, porque eu peguei o texto que ele escreveu na internet, no Facebook, falando dessa passagem, remir o tempo. O que significa remir o tempo? Segundo o pastor Renato, colocou de uma forma maestral, ele diz o seguinte: remir significa literalmente comprar intensivamente, de forma intensa, compre o tempo. Comprar de forma a esgotar as possibilidades existentes. Quando alguém ia comprar um escravo, não tinha opção de adquirir apenas uma parte dele, tipo o braço, perna, o peito. Não. O escravo tinha que ser comprado completo, todo, remido. Ele teria que ser totalmente adquirido. Esse é o sentido, pois essa palavra, remir alguma coisa, é o mesmo que aproveitá-la ao máximo, sem deixar nada escapar. Então é isso. O que Paulo está dizendo é: compre o tempo, possua o tempo, use o tempo, aproveite do tempo da melhor forma, sem deixar perder nada. Por isso que o nosso texto diz o seguinte: isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, o tempo está encurtando, o tempo está passando rápido. Não percam, não deixem ele passar. Aproveitem. E aí a gente vai ver no próximo estudo. Eu espero que os irmãos continuem nessa leitura, porque a continuação vai dizer como é que você vai poder remir o tempo, como é que você vai poder ter essa consciência de que o tempo é breve e que você não pode desperdiçá-lo. Aí ele diz: o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, como também os que choram, como se não chorassem, e os que se alegram, como se não se alegrassem.
E os que compram como se nada possuíssem. E os que se utilizam desse mundo como se dele não usassem. Porque a aparência deste mundo passa. E aí os irmãos vão meditando. O que significa casados viverem como se não fossem casados? Serem como se não fossem casados? O que significa aquele que chora como se não chorasse? O que é que ele está querendo dizer com isso? Meditem, pesquisem, estudem, e no próximo estudo a gente entra nesse ponto, tá, irmãos? Aí o irmão Orivaldo pode se despedir. Eu agradeço a Deus pela participação dos irmãos e dessa comunhão maravilhosa que Deus tem nos dado. Só tenho a agradecer, irmão, um estudo maravilhoso desse, que algumas pessoas deixam de fazer parte de um estudo desse, que só vai a melhorar o conhecimento bíblico da pessoa, a convivência, a união com os outros. Aí isso para a gente é uma maravilha que não tem preço. O que Deus nos dá sobre sabedoria e conhecimento sobre o Evangelho não é uma coisa que a gente não sabe agradecer a Deus. A gente só quer dizer que somos gratos a Ele por um estudo maravilhoso desse, ministrado pelo pastor Adalberto Júnior, que só tem a edificar a igreja. E a todos aqueles que estão nos ouvindo, porque é uma grande bênção de Deus, um estudo desse que deixa a desejar a alguém que não participa. É isso que eu quero dizer, irmão. Só agradecer. Amém, amém. Nosso Deus é misericordioso, é gracioso, e Ele nos dá não só essas palavras maravilhosas que vêm da Escritura, né? Que é o Espírito Santo falando da sua Escritura, da sua palavra, pois não é homem, não é que explica a palavra, mas a palavra ela se explica, né? Você entende a palavra à luz da palavra. Então tudo que está sendo feito aqui, se vem da verdade, vem do Espírito Santo, né? E nós louvamos a Ele, agradecemos com nossos louvores, com a nossa adoração, porque realmente é um tesouro muito especial, né? E Deus pega vermezinhos, né? Como eu, vermezinhos, como o irmão Orivaldo, como o Carlão, como a irmã Betânia, como qualquer um que aqui está ou que estão nos ouvindo, e usa, né? Para a glória dele. Isso aí é extraordinário. Deus abençoe os irmãos. Amém. E vamos para o nosso momento ágape. O estudo rico, né? Alguém não vem ficar mais pouco ainda. Ó,